Olá meninas, sejam muito bem-vindas à primeira aula da websérie Deusa da Juventude. Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês, mulheres, acredito que quase todas com mais de 40 anos, 50, 60, 70 e aí vai. Eu quero viver até os 120 anos, não sei você, mas eu quero viver com saúde física, mental e espiritual. Meninas, eu preparei um conteúdo incrível para vocês, papel e caneta na mão, porque essa aula não vai ficar gravada, não vai ficar salva, é exclusiva para vocês do grupo VIP, exclusiva para vocês que estão confiando em mim. Para quem não me conhece, eu quero me apresentar. Eu sou Andréa Munhon, empresária da Beleza e Saúde há mais de 25 anos. Eu sou gaúcha, comecei a trabalhar com uma clínica de beleza em Porto Alegre aos 27 anos. Eu fui pioneira em levar a medicina ortomolecular para o Rio Grande do Sul. Para quem não sabe, ortomolecular é fitoterapia, vitaminas, suplementos, coisa que naquela época ninguém falava, hoje é moda, né? Naquela época não tinha aí tanta gente falando disso. Hoje, inclusive, é prêmio Nobel, falando sobre a importância de muitos alimentos para o processo de rejuvenescimento, inclusive para combater estresse. E eu já fazia isso, já usava esses alimentos há muitos anos, meninas. Então eu fiquei super feliz com o resultado desse prêmio que ela mereceu, né? Pesquisou anos e anos, um grupo imenso de mulheres para chegar à conclusão que ela chegou e hoje apresentar uma teoria. Eu falei para vocês na live, quem me segue no Instagram está acompanhando as minhas lives aí, que tudo que eu vou ensinar para vocês tem comprovação científica. No meu primeiro livro, que muita gente já conhece, que eu já mostrei para vocês, Como Rejuvenescer 10 anos em 3 meses, livro que eu lancei em 2012, né? Nesse livro eu convidei 10 médicos renomados, um neurologista, uma dermatologista, psiquiatra, cirurgião plástico, personal trainer, nutricionista. Eu reuni uma equipe de profissionais extremamente qualificados para me ajudar a escrever o Como Rejuvenescer 10 anos em 3 meses. Na verdade, eu criei um método, testei tudo em mim mesma e convidei esses médicos para comprovar, para assinar embaixo esse teste que eu fiz e que me ajudou, meninas, a chegar aos 54 anos muito bem e hoje, graças a Deus, ajudar centenas, na verdade milhares de mulheres, de alunas a também rejuvenescer, ter autoestima, ter energia, ter libido alta, tudo que a gente precisa, mas principalmente saúde, saúde emocional, saúde física, poder fazer o que a gente quer, realizar os nossos sonhos, namorar, passear, ser feliz. O que eu quero passar para vocês, meninas, é que a vida é maravilhosa, a vida é bela. E nós, mulheres, somos seres incríveis, somos verdadeiras deusas. Nós só precisamos descobrir o potencial que tem dentro de nós. Eu descobri o meu, eu descobri o caminho, eu criei um método. E agora eu quero dividir com vocês esse método, ensinar um passo a passo para você sair da onde você está. Se você está aqui é porque você deve estar se sentindo cansada, desanimada, sem energia, sem tesão pela vida, perdida, triste, deprimida, acima do peso, não é? Usando remédio de tarja preta, de repente bebendo, né? Procrastinando tudo. E isso tudo, meninas, só faz com que a nossa vida perca o brilho, só faz com que a nossa vida perca a graça. E nós, mulheres, somos o pilar da casa. Nós, mulheres, temos que ser exemplo para a sociedade, porque nós somos, normalmente, a pessoa que passa para os filhos, ainda é assim, não mais tanto, graças a Deus, existem muitos homens já assumindo aí, dividindo o papel de paternidade, maternidade, de cuidar dos filhos e da casa, mas ainda na maioria é. E quem tá aqui com mais de 40, provavelmente é da época em que tudo ficava com a gente, né? Eu criei minha filha sozinha, eu sei como é difícil, eu passei por períodos muito difíceis, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, vou me apresentar para vocês. Não fui só empresária, eu sou autora, escritora, já estou lançando meu segundo livro e eu sou coach. O que é uma coach? Uma coach é como se fosse uma professora, uma treinadora que te treina, te orienta para te seguir um método de estudo, para que tu possa
concluir os teus desejos, realizar as tuas metas. Esse é o trabalho de uma coach. Uma coach, ao contrário de uma psicóloga, a psicóloga normalmente fica analisando o passado, né? Conversando sobre o que aconteceu contigo, tentando fazer que tu entenda as coisas que aconteceu contigo. Uma coach, ela fala no futuro, ela resolve junto contigo, cria uma linha, um mapa para onde você quer chegar. É muito mais objetivo, é muito mais rápido o resultado de uma coach do que você passar, às vezes, anos fazendo terapia sem ter resultado. Então, assim, hoje eu vou ensinar muitos segredos para vocês e essa aula, a primeira aula da websérie, justamente é os 10 segredos da juventude eterna. Então a gente vai falar sobre esses 10 segredos. Esses 10 segredos que toda mulher com mais de 40 deveria saber. Se não sabe, não tem problema, porque hoje eu vou contar para vocês. Bora lá? Pegaram papel e caneta? Então vamos começar com o nosso primeiro segredo, que é justamente saber quem nós somos. Quem é você? Esse primeiro segredo, meninas, talvez seja o mais importante do início do processo, do início do passo a passo, que é justamente autoconhecimento. Quem é você? Tô perguntando para você agora. Linda, pensa comigo. Eu não quero saber o que você faz, qual é a tua profissão, onde você mora, o que você tem. Eu não quero saber assim, eu sou a Andréa, eu moro no Rio, eu tenho uma escola onde eu ensino mulheres a rejuvenescer e emagrecer. Não. Quem é você? Você já parou para pensar? A importância de quem nós somos é a nossa essência. A nossa essência real é o que nós sentimos e o que nós transmitimos para as outras pessoas. Eu sou a Andréa, mãe da Pietra. Minha missão é ajudar as mulheres a serem mais jovens, saudáveis e felizes. Eu sou filha de Deus e eu estou aqui nesse mundo para ser feliz. É só isso que importa. Assim como eu sou isso que eu falei para vocês, cada uma de vocês, Maria, Tereza, Joana, Gabriela, Marisa, vocês são filhas de Deus. Vocês são mulheres que têm talentos e que têm propósito e uma missão, talvez não tenham descoberto ainda, para ajudar outras pessoas, trabalhar com isso e ser felizes. Nem que a sua missão seja só ajudar os seus filhos a vencer na vida, ajudar o seu marido a vencer na vida, não tem problema nenhum. Mas você tem uma missão sim, você só tem que descobrir qual é. Aí você deve estar pensando, mas André, o que isso tem a ver com o sintoma da menopausa que você falou pra gente, que você ia nos ajudar a eliminar? Meninas, tem tudo a ver. Tem tudo a ver e eu vou explicar por quê. Se você não sabe quem você é, quais são os seus valores, o que você quer dessa vida, aonde você quer chegar, que tipo de relacionamento você quer, o teu casamento tá bom? Tá ok? Vocês se amam, se respeitam, se ajudam ou vocês convivem por necessidade? Simplesmente um brigando o tempo inteiro com o outro, puxando o outro para baixo. Você tem que saber o que você quer da sua vida. Você sabe quanto você quer ganhar por mês se você está insatisfeita com o que você ganha? Você está insatisfeita com o teu trabalho? Então, qual trabalho você gostaria de fazer? Saber quem você é, quais são os seus valores, saber quais são as suas metas é fundamental para que você tenha vontade de levantar da cama de manhã, linda. Pensa comigo. Nós vamos falar de hormônio, nós vamos falar de alimentação, nós vamos falar de exercício para empinar bumbum, chapar a barriga, tudo isso que vocês gostam, vocês sabem que eu sou super alegre. E eu acho que a gente tem que ser alegre, bem-humorado e feliz, tá, meninas? Mas eu preciso nessa aula que caiam fichas, que vocês pensem. Se você não tem um objetivo de vida definido, se você não sabe onde você quer chegar, por que razão você vai ter vontade de levantar da cama de manhã, linda? Já começa por aí. Quando vocês entenderem esses 10 segredos e vocês pararem para pensar e vocês conectarem um com o outro, eu vou passar os 10 para vocês
vocês vão entender, vocês vão se enxergar e vão dizer, peraí, mas isso tudo que a Andréa tá falando tem sentido. Meninas, a primeira dica diamante que eu vou dar para vocês agora nessa aula, prestem atenção. Hormônio, modulação hormonal, reposição hormonal não é milagre. Não adianta vocês acharem que vocês vão passar um hormôniozinho, ou botar o chip da beleza, ou tomar alguma coisa para dar energia, que nós vamos falar disso sim. Nós vamos falar disso na segunda aula, porque senão vai ficar muito comprida essa, mas tem muita coisa importante aqui. Não adianta vocês acharem que vocês vão tomar um hormônio e a vida de vocês vai mudar. Pode passar o calorão, pode diminuir ou passar a insônia, sim, mas tem outras coisas que também diminuem e passam a insônia. Mas vocês não vão continuar com vontade, com tesão para acordar de manhã, se vocês não souberem aonde vocês querem chegar. Se vocês não tiverem um objetivo de vida definido. Isso é fundamental para que vocês tenham energia vital. Quando eu falo que o meu trabalho é um processo de rejuvenescimento, uma pirâmide, corpo, mente e espírito, tudo que envolve a nossa alma, é porque a energia que eu tenho, que muitas pessoas me perguntam, André, como é que você tem essa energia com 54 anos? É porque eu sei quem eu sou, onde eu quero chegar, qual é a minha missão, qual é o meu objetivo definido. E não é o meu objetivo definido para daqui a um ano. É o meu objetivo definido para daqui a um mês, para daqui a um ano, para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos, para daqui a 20 anos, para daqui a 50 anos. Nós temos que ter objetivos curtos, médios e a longo prazo para que a gente tenha vontade de viver, meninas. Nem que seja montar uma horta no nosso pátio da nossa casa, ou no nosso condomínio, falar com o síndico e montar uma horta. Meninas, tem tanta gente no mundo precisando dos nossos talentos, do seu talento. E a hora que você descobrir o que te move, já é 30% da energia que você precisa. Você conecta com a energia vital de Deus e Deus manda todas as mensagens que você precisa. E quando eu falo em Deus, eu não falo em religião. Eu respeito todas as religiões. Quando eu falo em Deus, eu falo numa energia de amor, numa energia amorosa, num Deus que é o Deus para todo mundo, que é a energia vital, que é a energia do sol, que é a energia da mãe natureza. Vamos lá. Quem é você primeiro? Segundo passo. Alimentação é remédio. Hipócrates, o pai da medicina, há nem sei quantos mil anos atrás, já dizia isso, que o seu remédio seja o seu alimento e o seu alimento o seu remédio. Ai, André, eu não tenho dinheiro para vitamina cara. Alimento é remédio. Você precisa comer os alimentos certos. Uma das coisas, meninas, que mais as mulheres comentam comigo é daquela barriga inchada da menopausa, né? Que o corpo fica no formato de maçã. Vocês sabem o que mais dá esse inchaço? Não é nem a menopausa que você entra, porque existem muitas mulheres na menopausa que são magras, secas, fraquinhas, bem sequinhas. Então a barriga da menopausa é mais uma criançazinha, assim. Ela incha, mas incha se você comer as coisas erradas, se você beber demais, se você tomar muita cerveja, por exemplo. Glúten é um horror para quem está na menopausa. Na verdade, glúten é um horror para qualquer pessoa. O que é glúten? Glúten é farinha branca. Então, assim, ó, massa com farinha branca, pão com farinha branca, bolo com farinha branca, empada com farinha branca, pastel, tudo isso faz muito mal para o intestino. O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. É comprovado que o nosso intestino produz mais serotonina, que é o hormônio do bem-estar, do que o nosso cérebro. Então não adianta você querer achar que comendo porcaria, estando 10, 15, 20, 30 quilos acima do peso, você vai estar cuidando bem do seu corpo e você vai sair da menopausa usando hormônio, porque não vai. Você pode melhorar com o hormônio, mas você não vai ter ânimo e energia como vocês querem da mesma forma. Eu como glúten, mas muito pouco. E um dos segredos que eu quero falar para vocês sobre alimentação saudável é que vocês, depois das 5 horas
não comam glúten. Ai, André, eu não consigo. Então vamos fazer assim? 3 vezes por semana, não come glúten à noite. Se vocês fizerem um pouquinho de cada coisa que eu vou falar para vocês, eu tenho certeza que vocês já vão conseguir ver o resultado no corpo de vocês. 2, a segunda coisa na alimentação que faz muito mal, lactose. O que é lactose? Leite, manteiga, queijo, nata, coalhada, queijo cottage. Vamos lá, meninas, me ajudem. Tudo que vem do leite da vaca. A lactose dá refluxo. Muitas mulheres comentam comigo que tem refluxo na menopausa. Então assim, ó, e tem crianças que têm refluxo, né? Então você imagina, você come glúten, já enche a barriga. Aí você come leite, ou toma café com leite, ou come bolo que vai leite, ou muita manteiga, muita nata. Lá no sul é nata, né? Como é que vocês chamam aqui? Tem um outro nome para a região aqui do norte, nordeste. Creme de leite, né? Então, meninas, vocês vão colocando essa gordura ruim. O glúten, bolo e doce, além do açúcar que faz muito mal, tudo isso vocês vão colocando e vai criando uma bomba calórica dentro de vocês, vai aumentando, inchando a barriga, dando gases, o intestino não consegue mais trabalhar no ritmo, vocês ficam com o intestino preso, aquilo vai inchando, inchando. E você sabe por que eu sei disso? Porque eu passei por isso. Eu tive 10 quilos acima do peso. Não é só porque as mulheres reclamam comigo. Na minha equipe, eu tenho profissionais que trabalham comigo. Eu tenho um clínico geral, eu tenho um ginecologista, eu tenho um nutricionista. Agora, nós avaliamos junto, quando a minha cliente chega, quando a minha aluna chega, a gente faz uma avaliação com os exames, no caso da mentoria, quando eu faço uma mentoria individual. Então, quando vem os exames, a gente consegue avaliar pelos exames de sangue, não só os hormônios da mulher, né, a progesterona, estradiol, estrogênio, tudo isso que começa a cair com a idade a partir dos 40, até antes às vezes, mas a gente avalia o nível de açúcar no sangue, tudo, meninas. Então a gente consegue ver o tipo de estresse que a pessoa tá oxidativa no corpo. Então, através dos exames de sangue, a gente faz uma análise da saúde da mulher. Aí vocês vão me dizer assim: ai, Andréia, mas os meus exames de sangue dão resultados ótimos, tá tudo normal. Mas você tem sintomas. Então você tem sintoma subclínico que os médicos falam, né? Então quando uma aluna chega para mim e diz: André, todos os meus exames deram normais, progesterona, estradiol, eu ainda tô ovulando, mas eu tô sentindo. Você já está entrando no climatério, na menopausa. Você tá muito cansada, você já está entrando. Mesmo que os exames estejam ok num primeiro momento, os sintomas do corpo começam a vir antes de aparecer o resultado no papel. Então você não precisa esperar entrar na menopausa para começar a tratar. Inclusive, meninas, o ideal, os grandes e bons ginecologistas falam que o ideal é a mulher, assim que começar a sentir os sintomas, tratar a menopausa. Quem toma anticoncepcional ou tomou a vida inteira e agora tem medo de fazer modulação hormonal, é uma crença. Porque se você a vida inteira usou anticoncepcional, que é hormônio, não tem ninguém na família que teve caso grave de câncer, por que você não faz modulação hormonal? E hoje em dia existem pesquisas, comprovação científica, que os fogachos, aqueles calorões que a gente sente, que só quem passa por isso sabe. Quando eu tive, foi horrível, eu sei exatamente o que você sente. A insônia, acordar no dia seguinte irritada, porque não conseguiu dormir, falta de memória, perda de concentração, um cansaço absurdo. Esses fogachos, eles fazem mal pro cérebro e pro coração, é comprovado hoje cientificamente. Então a pessoa que diz assim, vai te acostumando, porque é normal a mulher quando entra na menopausa. Não é normal, meninas. É comum, mas normal não é. Normal é ser saudável, normal é ser feliz, normal é ter energia, normal é dormir bem. Normal é acordar disposta para trabalhar, para namorar, para passear, para viver a vida. Então, não é normal. Se você não quer fazer modulação hormonal, você vai fazer tudo que eu vou ensinar. E aí, meninas, vocês vão ter resultados.
Agora, falando em ensinar, eu quero falar uma outra coisa para vocês que muita gente comentou nos posts lá no TikTok, no Instagram, né? Ai, a Andrea vai dar 2 aulas, mas ela quer vender curso. Então, olha só, nós vamos falar mais para frente nas questões mentais, das crenças, né, que nos limitam na vida. E você achar que um profissional que está querendo ensinar você gratuitamente só quer te vender, é uma crença de escassez. Então você tem que pensar nisso. Eu estou fazendo um trabalho lindo para vocês com muito carinho, dando um conteúdo gratuito que muitos médicos não dão e não cuidam das pessoas direito. Muitos, porque tem médicos excelentes, eu vou indicar vários para vocês. Mas no final desses 2 dias da websérie, é claro que quem quiser fazer o meu curso principal, que é o curso para mulheres acima de 40, Fórmula da Juventude Quântica, eu vou apresentar. Por que não? Se eu terminar essas 2 aulas, vocês vão falar assim, nossa, André, eu aprendi horrores, nunca ninguém disse dessa forma, caíram várias fichas, você deu segredos incríveis, eu quero fazer o teu curso. Por que eu não vou oferecer para você? Se você tem vergonha de oferecer um trabalho que você faz, é porque o seu trabalho talvez você não goste, ou você acha que não é bom. O meu trabalho eu amo e acho que é excelente. Acho não, tenho certeza. Então, meninas, quem ficar até o final da 2ª aula, no final da 2ª aula da websérie Deus da Juventude, eu vou dar um desconto absurdo para quem quiser fazer o curso Fórmula da Juventude Quântica. Mas agora nós vamos continuar com as aulas gratuitas, hoje e quarta-feira. Vamos lá então? Então, quem é você? Alimentação é remédio. Você, depois nós vamos falar um pouquinho mais disso. Agora o terceiro, corpo parado enferruja. Corpo parado enferruja. Tony Robbins, o maior coach do mundo, coach de grandes presidentes nos Estados Unidos, grandes atrizes, grandes desportistas americanos, ele explica a importância da fisiologia do corpo, de nós movimentarmos o nosso corpo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se você está assistindo essa aula deitada no sofá ou deitada na cama, você já não está aproveitando tanto quanto se você estivesse sentada ouvindo e anotando o que eu estou falando. Porque quando o nosso corpo está deitado, jogado lá, todo cansado, é comprovado que o cérebro entende que está na hora de relaxar, dormir e não fica ligado para entender o conteúdo e para fazer alguma mudança. Então, no meu curso presencial, eu coloco a mulherada para dançar, eu coloco a mulherada para pular, eu coloco a mulherada para se movimentar, para que o corpo fale. Vocês estão vendo que eu estou dando essa aula de pé para vocês, né? Por quê? Porque quando nós estamos de pé, a nossa energia é muito maior. Você já viu algum palestrante dando palestra sentado? Até já vi cantores cantando sentado, mas palestrante é mais difícil, porque quando a gente está aqui, ó, se movimentando de um lado para o outro, a gente está jogando energia para vocês. O nosso corpo foi feito para se movimentar, ele não foi feito para ficar parado. Corpo parado enferruja. Ai, André, eu fiquei anos sem treinar, sem fazer nada, agora eu não tenho vontade. Exatamente. Quanto menos você faz, menos você tem vontade de fazer. Então, o segredo é estimular, usar todos os 10 segredos que eu vou passar para vocês, para que vocês tenham mais vontade de se movimentar. Por isso que no curso Fórmula da Juventude eu começo o primeiro módulo ensinando vocês a traçar as metas de vocês. Traçar as metas. Vocês têm que ter metas para 1 mês, 1 ano, 5 anos, 10 anos. Quais são essas metas? Número 1, quais são essas metas? As dicas de hoje. Número 2, alimentação é remédio. O que você está comendo que está te fazendo mal? Glúten, lactose, cerveja, cachaça. Vamos lá, meninas. Excesso de vinho, eu já bebi muito, eu posso falar. Cigarro faz mal pro pulmão, faz mal pro corpo. Depois a gente vai falar disso também. O que mais você está comendo? Excesso de óleo, excesso de fritura, açúcar em excesso, doce em excesso. Tudo isso vocês têm que botar a cabecinha para pensar. Porque vocês só vão conseguir cortar a hora que vocês olharem e falar assim, é isso aqui que tá me fazendo mal. Isso aqui realmente eu preciso diminuir. Não precisa querer cortar de cara. É muito difícil, mas vocês têm que diminuir. Tem que diminuir.
Ai, Andréia, e no seu curso online você não coloca a mulherada para dançar e se movimentar? Coloco sim, meninas. E vou falar um pouquinho disso para vocês. Eu fui bailarina muito tempo na adolescência, inclusive eu fiz a abertura do Fantástico da Rede Globo dançando. Fui bailarina da primeira abertura em computação gráfica do Fantástico, realizada por Hans Donner na Globo. E eu criei, desde então, por eu adorar dançar, é um dos exercícios que mais queima caloria e nos dá ânimo, alegria. A música, dançar é celebrar a vida, né? Então eu criei um método que vocês vão adorar o nome, meninas, chamado Pepeca Fit. Que é isso, Andréa? Meninas, é uma aula que tem no meu curso online também, tá? As meninas que já participaram, já fizeram do presencial e agora pela primeira vez vai ter dentro, essa aula vai ter dentro do Fórum da Juventude Online também, que é uma aula onde eu misturo reprogramação mental de crenças, empoderamento feminino, dança sensual e aula, movimento, fitness de pompoarismo em toda a região do assoalho pélvico para fortalecer a região do core, melhorar o prazer sexual e a hora do orgasmo, prevenir incontinência urinária e dar aquela marcada na barriga. Então vocês queimam caloria, vocês fortalecem a região toda da barriga e do assoalho pélvico, vocês melhoram na hora do relacionamento, na hora da transa com o maridão, com o namorado, vocês se sentem mais poderosas, porque nós temos toda uma técnica de reprogramação mental de empoderamento junto, é uma aula de 1 hora, é sensacional. Então, corpo parado enferruja. Vocês têm que se movimentar. Há quanto tempo você não faz uma atividade física? Há quanto tempo você não dança? Eu vou falar um pouquinho da minha vida agora. Eu vou contar um pouquinho da minha história bem rapidinho, para vocês saberem por que eu resolvi ensinar tanta coisa num único curso online para as mulheres. Porque eu passei por tanta coisa difícil, meninas. Olha, eu até me emociono de Deus ter me preparado tanto para hoje estar aqui ajudando vocês. Agora vocês vão saber quem é a Andréa Mignon e por que ela resolveu criar um curso e um método para ajudar as mulheres a saírem da paralisia física, emocional e mental e viverem uma vida plena de verdade. É possível sim ter uma vida plena em todas as áreas: relacionamento, sucesso, trabalho, finanças, saúde, corpo bonito, amigos. É possível, meninas, é possível, e eu quero ensinar para vocês. Esse trabalho que eu faço, o método que eu criei, o Fórmula da Juventude Quântica, vai transformar vocês numa mulher realmente feliz em todas as áreas. Vou contar a minha história para vocês. Vamos lá então. Quem é Andréa Mignon? Por que ela decidiu dedicar tanto tempo da vida dela estudando, pesquisando e montando um curso online para ajudar as mulheres com mais de 40 anos? Bom, primeiro quero começar falando para vocês, respondendo uma pergunta de uma linda que respondeu o questionário no grupo VIP, né, meninas? E ela colocou todas as respostas e no final eu pergunto assim: faça uma pergunta para mim, né? Qualquer pergunta que você quiser fazer que eu vou responder. E ela fez a seguinte pergunta para mim. Ela tem 56 ou 59 anos, não lembro agora. Ela fez a seguinte pergunta para mim: Andréa, você sempre foi uma mulher bonita ou você conseguiu ficar bonita? Eu gostei muito dessa pergunta, porque na verdade eu era uma criança feia. Eu me sentia muito feia, meninas. A minha mãe casou com 15 anos, o meu pai com 17, eram duas crianças brincando de bebê comigo, né? Então minha mãe e meu pai queriam viver a vida, eles fizeram o melhor que eles podiam, mas eles não cuidavam de mim com a maturidade que uma mulher mais velha e um homem mais velho, com mais maturidade, podem cuidar de uma criança. Então assim, minha mãe até os 8, 9 anos cortava o meu cabelo Joãozinho assim, para não ter trabalho para pentear o meu cabelo, e eu era uma criança terrível, com uma energia já. Nasci com muita energia.
Mas eu realmente me achava feia. Minha mãe era uma mulher muito linda, tinha uma boquinha fininha, delicada, eu sempre tive esse bocão aqui, e eu me achava feia, eu era muito magra, eu era esquelética, e eu era muito agitada, eu era um menino, ainda mais com aquele cabelinho, né? Então, eu olhava as meninas com aqueles cabelos longos, bonitos, cheios de topinho, e eu achava lindo. Mas eu só andava com os meninos, eu tinha quichute. Quem aí lembra do quichute de homem? Eu não tinha conguinha branca, eu tinha quichute, meninas. Então, eu me achava feia. E o meu sonho era ser uma mulher bonita. Eu queria ser uma mulher famosa, bonita, talvez para me sentir amada, porque eu não tive o carinho e o afeto que uns pais maduros podem e devem dar para uma criança, né? Então eu me sentia infeliz. Eu fui uma criança triste e terrível. Para começar, para piorar um pouco a situação, a minha mãe, os meus pais me colocaram numa escola religiosa de freira, uma escola católica que só podia menina, depois de um tempo que começou a entrar meninos, com 4 anos de idade. Nessa escola eu estudei dos 4 aos 15 anos, quando eu terminei o magistério. Eu me formei como professora, eu sempre gostei de ensinar. Eu terminei com 15 anos e fiz vestibular, a minha primeira faculdade com 15 anos, porque eu faço aniversário em janeiro, então 16 anos eu já estava na faculdade, né? Eu sempre soube muito bem, assim, que eu gostava de ensinar, sempre fui muito comunicativa, e a minha primeira faculdade foi de comunicação social. Depois que eu fui fazer nutrição, não terminei nutrição ainda, mas estou fazendo a segunda faculdade. Acho que estudar é uma das maiores formas de viver a vida, de ser feliz que a gente pode ter, porque o conhecimento ninguém tira de nós, ninguém tira de nós. Mas vamos lá, fui estudar magistério, né? Era uma criança feia, queria ser uma criança muito bonita, e minha mãe e meus pais me colocaram numa escola de freira. E aí começou um outro problema. Além de eu me achar feia, meninas, nessa escola eu fui muito reprimida com a religião, muito reprimida. Então, assim, eu hoje não guardo mágoa nenhuma, porque uma das coisas que eu ensino, quero falar aqui para vocês, eu ensino nos meus cursos, é o poder do perdão. Inclusive, nesse meu livro, Como Rejuvenescer 10 Anos em 3 Meses, eu tenho um capítulo que eu falo a relação do perdão e a beleza, porque perdoar nos liberta, perdoar nos deixa bela de verdade. A gente tem que perdoar aos outros e principalmente a nós mesmos. E nessa escola, como eu era uma criança muito agitada, muito terrível a milhão, as freiras me reprimiam, porque eu era um diabinho, entre aspas, né? Então elas diziam, tu é uma líder, André, mas tu é uma líder do mal, tu é uma líder do demônio. Imagina a minha cabecinha, porque é comprovado, né, na psicologia toda comportamental, Jung fala muito disso, que tudo que os pais, a igreja, a sociedade, a comunidade, a família, os amigos colocam na cabeça de uma criança até os 12, mas principalmente até os 7 anos de idade, fica programado no subconsciente da criança e a criança passa a viver aquelas crenças. Então vocês imaginam, eu passei a minha infância e adolescência achando que eu era uma menina e depois uma adolescente, uma mulher má, que eu era uma líder do mal, que eu era uma líder do demônio, entre aspas, porque era assim que as freiras me falavam. Por quê? O que eu fazia? Mas o que você fazia, André, lá na escola? Bom, vou contar alguns episódios rápidos, 2. Não podia entrar na clausura das freiras, né? Quem já estudou em colégio de freira sabe. E eu tinha uma fissura para saber o que essas freiras fazem lá dentro. Eu sempre fui muito curiosa. Será que elas usam mods? Pronto, agora entreguei a idade. Quem aí lembra o que é mods, menina? Meninas, né? Absorvente, né, meninas? Na época a gente chamava mods, né? Que era uma marca, nem se falava em absorvente. Eu tinha essas curiosidades de criança, imagina 5, 6, 7 anos. Eu queria saber se elas usavam calcinha, que tipo de calcinha, se elas usavam absorvente. E eu convidei uma amiga minha e nós invadimos a clausura. Bom, aí me pegaram, né? Fui expulsa. Essa foi a primeira vez. Segunda vez eu já era maior e aí eu já tinha, eu acho que 13, 14 anos, na aula de biologia, professor Vitor Hugo, não esqueço o nome dele, eles podiam fumar no colégio. Então eles chegavam no intervalo, na troca de período, se encostavam na porta assim da sala de aula, ficava fumando,
E claro que no colégio de freira a gente não podia fumar, tinha que usar uniforme daqui até aqui. E aí eu reunia a mulherada, as meninas, e dizia, não pode fumar, professor não pode fumar, porque se os alunos não podem fumar, por que o professor pode fumar? E aí pronto, já me chamava a irmã Wildgards. A irmã estava no colégio Maria Auxiliadora em Canoas, e a irmã Maria Wildgards, uma alemã assim rígida, me chamava. Como assim que tu tá criando uma revolução dentro do colégio para que as alunas possam fumar? Eu digo, mas como é que um professor dá o exemplo que ele pode fumar e proíbe nós de fumarmos? Qual é a diferença? Então, eu sempre questionei muito, meninas. Eu sempre questionei tudo e todos. E eu acho que nós temos que viver assim para não sermos reprimidos. Mas o que acontecia é que, como eu estudava num colégio muito rígido, um colégio alemão de freira, eu fui considerada uma menina má. Então eu cresci com muitas crenças negativas, crença de que eu era feia, crença de que eu não era amada e crença de que eu era má. E eu tive que estudar muito para superar essas crenças. Por isso que eu só descobri a minha real missão aos 49 anos. Porque eu tive que aprender, eu tive que descobrir por que eu tenho sucesso e caio. Por que eu tenho sucesso e caio de novo? Por que eu tenho um relacionamento bacana e termino? Eu sempre terminei todos os meus relacionamentos. Por quê? Porque no fundo eu me achava uma menina má. No fundo eu me achava ruim. No fundo eu me achava feia. No fundo eu achava que ninguém podia me amar. E aí como é que a gente faz para não cair mais depois de conseguir sucesso, para não ficar feia de novo, para não engordar 10 quilos de novo como eu engordei, para não beber tanto quanto teve um período da minha vida que eu bebi muito vinho, teve um período da minha vida que eu fumava 2 carteiras de cigarro toda noite de ansiedade, porque no fundo eu achava que eu era feia, então eu fazia coisas para ficar feia. No fundo eu achava que eu não era merecedora de ser amada, porque eu era má, então meus relacionamentos não podiam dar certo. Se eu era má, como é que eu poderia ter sucesso, ganhar dinheiro, ser admirada por mulheres, por pessoas como profissional? Eu era má e eu aprendi, a minha avó italiana, Dona Elisa, que eu amo de paixão, ela era muito religiosa, ela dizia que para ir para o céu, a gente tinha que ser boazinha. Como é que eu ia para o céu? O que é o céu? O céu é alegria, sucesso, é prosperidade, é relacionamento feliz. Se eu era má, vocês entendem, meninas? Tá caindo algumas fichas aí? Por que eu tô falando isso? Porque talvez alguns sintomas que vocês estão sentindo de não conseguir, sobrepeso, dificuldade para emagrecer, dificuldade para manter um relacionamento saudável, dificuldade para descobrir um propósito de vida que vai deixar vocês felizes, tudo isso pode estar ligado às crenças limitantes que estão no teu subconsciente. Joseph Murphy, Napoleão Hill, Neville Goddard, nossa, eu posso dar vários escritores, autores, pensadores, pesquisadores internacionais que falam das crenças no subconsciente, como reprogramar. Essas são ferramentas e técnicas, sobre isso que eu uso no meu curso Fórmula da Juventude. E é por isso que eu tô falando aqui hoje para vocês nessa aula. Porque não é só passar um hormônio para vocês terem energia, uma vida feliz e voltar a ter ânimo. Eu recebo seguido direct, mensagens, e-mails de mulheres dizendo: André, eu não tenho mais vontade de levantar. André, eu tô me sentindo feia. André, minha vida não tem mais sentido. André, eu tô sem dinheiro, 3 filhos para criar. André, meu casamento acabou. André. E eu sei, meninas, que tudo isso que vocês passam ou estão passando ou passaram, tem a ver com os boicotes, com a autossabotagem que vocês colocam no dia a dia de vocês, para que vocês não tenham a vida que vocês merecem por alguma crença de vocês. Então é impossível rejuvenescer de verdade corpo, mente e espírito se vocês não tiverem autoconhecimento, se vocês não souberem quem vocês são. É impossível rejuvenescer, ficar bonita, com saúde e energia, se vocês não tiverem os alimentos, não comerem as coisas certas. É impossível vocês terem energia, saúde, se vocês não fizerem algum tipo de exercício. E isso não tem nada a ver com ter dinheiro. Às vezes as meninas entram na minha rede social e falam: olha aí, com dinheiro eu também faço.
Olha lá, com dinheiro não sei o quê. Meninas, não precisa de cirurgia plástica para ter energia e ficar bonita. Não precisa. É claro que se você fizer um botox, se você fizer um preenchimento em algum lugar, né? Se você tá muito acima do peso e depois for fazer uma abdominoplastia, uma mini abdominoplastia ou uma lipo, claro que ajuda. Mas ajuda temporariamente se você não cuidar da sua mente. Porque quantas mulheres vocês conhecem que fez lipo, que fez plástica, que fez abdominoplastia e voltou a engordar tudo? Tudo de novo. Quantas mulheres vocês conhecem que fez bariátrica e voltou a engordar, gente? Vocês estão entendendo que tudo é o poder da nossa mente? Vamos lá. Então a Andréa era uma menina feia, a Andréa era considerada o diabinho da escola, não só da escola, da família, viu? Porque eu era muito peralta. E depois, mais pra frente, quando eu comecei o meu sucesso na Rede Globo, fazendo novela e o Fantástico, eu sofri um acidente, fui operada por um dentista. E aí, meninas, eu perdi, no auge da minha carreira na Globo, os 4 dentes da frente. Isso eu não conto pra quase ninguém. Agora eu tô contando pro mundo aqui, pras minhas alunas dessa aula maravilhosa. Vocês imaginam que é uma mulher que sempre quis ser bonita, quando conseguiu chegar na Globo, perdeu os 4 dentes da frente, ter que fazer 9 cirurgias, perdi uma parte da estrutura óssea por debaixo com uma inflamação muito séria. Tive que fazer curso para aprender a voltar a falar. E aí que eu comecei a minha depressão profunda, porque eu achei que eu nunca mais ia ter sucesso, que eu nunca mais ia conseguir dar uma aula, que eu nunca mais ia conseguir ajudar ninguém com todo o conhecimento que eu estava adquirindo na minha vida. Isso eu tinha 27 anos. Foram 20 anos de sofrimento, 20 anos de depressão. Inclusive, quando a minha filha nasceu, eu estava deprimida. Então, meninas, eu quero encurtar o caminho de vocês. Se vocês estão tristes, se vocês não estão conseguindo emagrecer, se vocês não estão conseguindo rejuvenescer, se vocês não estão conseguindo se encontrar, trocar de trabalho, largar o maridão se é o caso, se tem que trocar de relacionamento, encontrar um novo amor, encontrar um propósito de vida, melhorar no trabalho, não precisa tentar sozinha. É mais rápido se vocês têm uma professora, um mentor, um coach. É mais rápido se vocês estudarem. Ai, Andréa, eu não tenho dinheiro para fazer o teu curso. Bom, primeiro que vocês nem sabem qual é o valor do meu curso, mas não precisa fazer o meu curso. Existem inúmeros livros para vocês lerem. Vocês podem me acompanhar aqui no canal no YouTube, meninas, que eu dou muito vídeo gratuito. Então, assim, ó, o conhecimento que vocês vão adquirir num curso, ou lendo vários livros, ou assistindo vídeos que realmente vão mudar a vida de você, ninguém vai tirar de vocês. Ninguém vai tirar de vocês. Mais do que numa consulta. Às vezes as pessoas vão nos médicos, gastam 500, 300, 1.000, 1.500, 2.000 reais uma consulta e não tem resultado. Porque não dão a dosagem certa do hormônio, porque não tentam prevenir, não curam a causa, vão só no problema. Querem dar um remedinho para curar aquele problema no momento, não vão lá buscar qual é a causa, por que ela está tendo esse sintoma. Todos os nossos sintomas são psicossomáticos, todos os nossos sintomas vêm da mente. E Jung já falava isso é psicologia analítica, faz parte do processo que eu uso com vocês, neurolinguística, PNL, psicologia analítica, epigenética. O que é epigenética? É a ciência que prova que nós conseguimos mudar os nossos genes através de novos hábitos saudáveis. Isso é reprogramação mental. É vocês mudarem as sinapses neurais dos cérebros para que vocês reprogramem, coloquem crenças novas, crenças de saúde, de beleza, de juventude, de prosperidade, de sucesso, de amor. Eu me emociono, eu me empolgo dando aula, porque eu sofri 20 anos e hoje eu tenho uma fórmula para dar para vocês, para ajudar milhões de mulheres. Como é que eu não vou gostar do trabalho que eu faço? Então, a Andréa, meninas, passou por muita dificuldade. E depois, quando eu fiz essa cirurgia, que eu perdi os dentes, né? Tive que
mudar minha maneira de falar, reprogramar, eu entrei numa depressão e aí eu quebrei financeiramente. Perdi tudo. Eu cheguei a passar uma semana comendo pipoca toda noite com a minha filha, porque eu não tinha outra coisa para comer e eu era orgulhosa. Eu era orgulhosa porque eu tinha sido bonita por um período, né? Eu tinha tido sucesso, eu tinha tido dinheiro. Como é que eu perdi tudo? Então eu me achava um horror de mulher. Eu estava no fundo do poço, então pedir ajuda era uma humilhação para mim. Só que teve um momento que eu tive que pedir. E teve um momento que eu fiz papel de vítima, como muitas mulheres, talvez você, esteja se fazendo. Ai, a culpa é de Deus. Ai, a culpa é do mundo. Ai, a culpa é dos meus pais. É claro que eu passei por esse processo. Eu estava no auge da minha carreira na Globo. Perdi os dentes. Como assim? Meu Deus, Deus, você não existe. Deus não existe, não pode, não é possível. Por quê? E aí você começa a culpar. Só que nada é por acaso. Tudo tem um propósito. Até a inflamação que existia na minha boca, no meu osso, que me fez perder os dentes também, era emocional. Vocês conseguem entender, meninas, que a mente cria a nossa vida externa, tudo que acontece com a gente? É claro que numa aula eu não posso explicar profundamente isso para vocês, mas eu tenho certeza que vocês estão conseguindo entender tudo que eu quero passar para vocês. Por isso, hoje, a minha missão é ajudar, sim, todas as mulheres. E quanto mais velha, mais eu tenho vontade de ajudar. Porque eu perdi 20 anos. Eu não quero que você perca mais nem um ano. Muito menos 5 ou 10 anos de vida. Se você pode descobrir hoje, nessas duas aulas, mais a aula de quarta-feira, qual é o caminho que você tem que seguir para sair da situação que está te deixando infeliz, acima do peso, deprimida, sem energia, sem ânimo de viver. É isso, minhas lindas. Faltam ainda 7 segredos e na aula que vem, quarta-feira, vocês vão descobrir realmente o que vocês precisam para ter energia, libido, alegria, curar os sintomas da menopausa. Os próximos 7 segredos vão dar uma luz, vão clarear a estrada de vocês. E eu vou passar para vocês dados mais específicos, alguns alimentos, quais são as vitaminas, o tipo de hormônio, o tipo de suplemento, mais ou menos para dar uma luz e já tirar vocês desses sintomas, desse cansaço, dessa falta de energia, dessa falta de alegria. Porque nós, mulheres, precisamos da energia vital. Nós, mulheres, somos deusas. Nós temos o poder de dar a vida. Nós somos filhas de Deus. Então, nós precisamos nos cuidar muito mais. Nós precisamos cuidar do nosso útero. Nós precisamos cuidar de todos os nossos órgãos, da pele, que é o nosso órgão maior, para acabar com a flacidez, meninas. Na aula que vem eu vou passar alguns exercícios para que vocês possam melhorar, aumentar o músculo, para que vocês possam treinar protegendo as articulações. Eu lesionei o ombro, quase tive que operar, porque eu não usava magnésio, que é uma vitamina importantíssima para as articulações, para quem faz atividade física, e depois dos 50 para todas nós mulheres. Existem várias vitaminas necessárias que o nosso solo hoje não consegue mais colocar no nosso alimento a quantidade de nutrientes que a gente precisa. Na aula que vem, meninas, nós vamos falar sobre terreno biológico. Você sabe o que é terreno biológico? É o seu corpo que pode estar intoxicado e por isso a sua tireoide pode não estar funcionando bem e você está completamente desregulada hormonalmente. Nem é só sintoma da menopausa, isso pode acontecer com 30, com 25, com 35 anos. Eu sei porque eu tenho hipotireoidismo, eu trato há muitos anos. Inclusive, teve uma época que foi tratado errado e passou para o hipertireoidismo. Hormônio é uma coisa séria e não é só na menopausa que a gente tem que cuidar. Então, se preparem que na próxima aula vocês vão ficar renovadas e com certeza vocês vão terminar a aula de quarta-feira despertando a deusa que existe dentro de vocês. Meninas, beijos no coração. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Essa aula vai ficar disponível aqui no YouTube até quarta que vem.
Se tem uma amiga que precisa ouvir isso que eu falei hoje, passa o link para ela assistir, que você vai estar fazendo uma boa ação. Hoje é segunda, essa aula vai ficar disponível segunda, terça e quarta até a meia-noite, até entrar a outra aula. Terminou a segunda aula, sai tudo do ar. Então aproveitem, que eu fiz com muito carinho e o conteúdo de quarta-feira é transformador. Beijos no coração, amo vocês. Até mais!